Salve, salve, gente. Boa noite, tudo bem? Professor Leandro Chamon, Direito Penal. E aí, galera, beleza? Vamos aí tentar minimizar aí os prejuízos do coronavírus e vamos começar a nossa primeira aula no sistema online, tá bom? Galera, olha só, na última aula presencial nós começamos a estudar a lei penal no tempo. Confere? Tá aí no caderno de vocês. E quando começamos a estudar a lei penal no tempo, eu disse para vocês, debatemos em sala de aula, que a lei penal no tempo traz a teoria da atividade. A teoria da atividade fala que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, quando que é praticado um crime? Vocês não vão esquecer isso mais, tá? O crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Galera, não vamos esquecer, teoria da atividade, fechado? Teoria da atividade. Olha só, teoria da atividade, falando para não esquecer. Teoria da atividade. Crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Está lá no artigo 4º do nosso Código Penal, do CPB, Código Penal Brasileiro. Crime praticado no momento da ação ou da omissão. Então, a nossa baliza para a gente entender quando que o crime é praticado é no momento da ação ou da omissão. Nós vamos levar em conta o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Acho que está tranquilo. O artigo 121 do Código Penal, que trata do crime do homicídio, em seus preceitos secundários, traz hipóteses em que a pena do homicídio ela é maior. E lá fala que a pena do homicídio ela é maior quando o homicídio é praticado contra vítima idosa, né? Menor de 14 ou maior de 60, se eu não salvo o melhor juízo. Então, veja bem, vamos recapitular aqui. Se a suposto criminoso, tá bom? Deu um tiro em uma pessoa e essa pessoa tinha, vamos supor, 13 anos e 11 meses. O Código Penal fala que a pena do crime de homicídio é aumentada se o crime for praticado quando a vítima for menor de 14 anos. Olha a situação. A vítima tem 13 anos e 11 meses. Levou um disparo de arma de fogo no peito. Foi para o hospital e lá permaneceu durante algum tempo. 3, 4, 5, 6, 7 meses e morreu. Infelizmente veio a óbito. Só que quando ela morreu, galera, ela tinha mais de 14 anos. E aí? Aumenta a pena ou não? O crime de homicídio, a pena é aumentada se a vítima for menor de 14 anos. Quando ela morreu, ela tinha mais de 14 anos. Aumenta-se a pena ou não? Quem nos dá essa resposta é justamente o artigo 4º do nosso Estatuto Repressivo Penal, artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade, que diz que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Quando o crime foi praticado no momento da ação, tiro na vítima, a vítima tinha menos de 14 anos. Então, nos termos do artigo 4º do Código Penal, que traz a teoria da atividade, que diz que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, como no momento da ação ou da omissão a vítima tinha menos de 14 anos, aumenta-se a pena. Porque o Código Penal fala que a pena do crime de homicídio será aumentada se a vítima tiver uma idade inferior a 14 anos. Bacana? Tranquilo? Gente, vamos dar sequência agora e começar a falar de abolício crimes, né? Lembrando que nós estamos falando da lei penal no tempo. Aplicação da lei penal no tempo. Já estudamos retroatividade,
que, em regra, a lei penal não retroage, ou seja, em regra, a lei penal vale para frente, ela não vale para trás. Em regra, pode retroagir? Pode, para beneficiar o réu, para beneficiar o acusado, né? Se for para beneficiar, aplica para trás, retroage. Mas a regra, lei penal para frente. Estudamos também a ultratividade da lei penal, possibilidade da lei penal revogada produzir efeitos futuros, se for mais benéfica. Então percebam que nós estamos caminhando na lei penal, no tema lei penal no tempo, aplicação da lei penal no tempo. E agora vamos estudar abolitio criminis. Abolitio criminis, tá bom? Abolição do crime, abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Gente, olha só. O Código Penal fala que ninguém será punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Então, ninguém vai ser punido por um fato que lei posterior deixar de considerar como crime. Cessando em virtude dela, retomando aqui, abolitio criminis, ninguém vai ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução penal e os efeitos penais da condenação. Cessando em virtude dela a execução penal, e os efeitos penais da condenação. Então veja, não precisa decorar o conceito de abolitio criminis, tá? Lá fala, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Mas olha só como que o negócio é intuitivo. A lei, ela não tem efeito retroativo, fechado? Ela não aplica para trás, salvo se for para beneficiar. Então, vamos imaginar uma hipótese? No passado já existiu um crime chamado crime de sedução. Então a pessoa tinha sido condenada pelo crime de sedução. Foi processado, condenado, estava cumprindo pena pelo crime de sedução. Ok? Veio uma lei e revogou. Não existe mais o crime de sedução. Abolitio criminis aí, galera. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime. Estão entendendo? Mais uma vez. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime. A pessoa, no nosso exemplo, tinha em tese praticado um crime. Qual crime? Sedução. Foi crime no passado. Surgiu uma lei posterior e essa lei posterior falou, opa, mudou tudo. Calma, galera, sedução não é crime mais não. E aí? E aqueles que estavam sendo processados, sendo punidos pelo crime de sedução? Como que fica a situação deles? Abolitio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Então, se a pessoa estava sendo punida, deixará de ser punida. Se a pessoa estava cumprindo pena, estava na execução penal, vai cessar a execução penal, porque houve a abolitio criminis. Mais uma vez, gente, para não esquecer, tá bom? Repetição de forma intencional para não esquecer. Abolitio criminis fala, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Então, se a pessoa está sendo punida por algum crime, tá? Por algum fato, e surge uma lei posterior, e essa lei posterior deixa de considerar esse fato como crime, quem até então estava respondendo por esse crime deixará de responder em razão do instituto da abolitio criminis, que é uma causa de extinção da punibilidade.
Ok? Tranquilo? Cessa a execução e os efeitos penais da condenação. 1 milhão de vezes em concurso, prova do OAB. Abolício crimes apaga os efeitos cíveis da condenação. Os efeitos da área civil, não. O que abolício crimes apaga são os efeitos penais. Então ela vai acabar com a execução, a pessoa deixará de responder pelo crime e vai extinguir todos os efeitos penais. Penais. Por exemplo, reincidência é um efeito penal. Então, se a pessoa está sendo punida por um crime, veio a abolício crimes, extinguiu, e essa pessoa não será considerada reincidente, porque a reincidência é um efeito penal. A reincidência é um efeito penal. Voltamos lá, o que é abolício crimes? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação, galera, são efeitos penais. Por favor, lembrem disso. Não vamos esquecer, não vamos cair em pegadinha de OAB, em pegadinha de concurso. O que cessa são os efeitos penais, tá bom? Penais. 1 milhão de vezes está lá que cessa efeito civil. Não, cessa efeitos penais. Via de regra, efeitos penais. Fechou? Abolício crimes, tá bom? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Acho que ficou claro, né? A pessoa está respondendo por um crime ou cumprindo pena por este crime, surge uma lei nova falando que aquilo não é mais crime, aquele fato deixa de ser uma conduta típica, aquele fato não é mais considerado criminoso. O que acontece? A pessoa que estava respondendo por aquele crime ou cumprindo pena por aquele crime, para, em razão da abolício crimes. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime. Abolício crimes. E todos os efeitos penais, tá bom? Todos os efeitos penais também são extintos. Tranquilo, galera? Abolício crimes? Então, vamos lembrar que abolício crimes, tá bom? Abolício crimes afasta os efeitos penais, não vamos confundir isso aí. Galera, abolício crimes também não respeita coisa julgada, viu? Então, se houve trânsito em julgado, acabou, trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Mesmo nessas hipóteses, não há mais recurso, transitou em julgado, a pessoa está cumprindo pena, tá? A pessoa está cumprindo pena, trânsito em julgado, acabou a hipótese de recurso, está cumprindo pena. Mas se vê uma lei abolicionista, aquilo acaba, tá? A abolício crimes, ela não respeita a coisa julgada, ela não respeita a coisa julgada e ela aplica porque ela vai beneficiar o acusado, obviamente, né? Ele estava cumprindo pena e vai deixar de cumprir pena. Então, só para a gente encerrar aqui a questão da abolício crimes, tá bom? Da abolício crimes, mais uma vez, gente, estou repetindo e a intenção é essa mesmo, repetir a exaustão para vocês não esquecerem. A abolício crime diz que ninguém será punido por fato que lei posterior deixar de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Então, praticou um fato que era considerado criminoso, está respondendo por esse fato, ou cumprindo pena por esse fato. Surgiu uma lei falando que esse fato não é mais crime. Acaba, a pessoa para de responder pelo crime, em razão da abolício crimes, e também afasta os efeitos penais. Abolício crimes também não respeita coisa julgada. Mesmo havendo trânsito em julgado, a pessoa deixará de responder por aquele crime. Beleza? Bacana? Olha só, gente, mais uma situação importante. Alguns autores colocam isso aqui, tá bom? Da possibilidade, tá bom? De aplicação de lei abolicionista durante a vacatio legis, né? Só recapitulando aqui, o que é vacatio legis? Galera, vacatio legis. Vacatio legis significa vazio da lei. Então, olha só, digamos que surge uma lei e essa lei fala, né? Essa lei entrará em vigor
daqui a 1 ano, tá? Ou daqui a 45 dias, normalmente ocorre. Esse período é chamado de vacatio legis. A lei está pronta, mas ela só vai entrar em vigor, ela só vai ser aplicada dali a um determinado tempo. Isso é chamado de vacatio legis, tá bom? Vacatio legis, vazio da lei. A lei só será aplicada dali a algum tempo. Isso é importante, por quê? Porque a gente tem que conhecer a lei, né? Vamos supor que essa lei cria um novo crime, um crime qualquer, tá bom? Uma nova hipótese de furto, por exemplo. Situação hipotética, viu, galera? A gente não sabe. Em primeiro momento, a gente não sabe que foi criado um novo crime. A gente precisa de tempo para saber. Até mesmo para a gente não praticar aquela conduta que antes não era criminosa e agora passou a ser considerada criminosa. Fechado? Então é necessário um tempo. E esse tempo, durante esse período, não se aplica a lei, é o período de vacatio. Período de vacatio legis. Tá bom? Mais uma vez, surge uma lei, eventualmente uma lei. Essa lei, ela vai entrar em vigor dali a algum tempo. Por exemplo, 45 dias, né? Algumas têm um período de vacatio maior, 6 meses, 1 ano e meio. Nesse período, em tese, não se aplica a lei. Vacatio legis. É um período para a gente conhecer a lei, para a gente ter ciência da lei. Tá bom? Por exemplo, saiu agora o pacote anticrime. Ele teve um período de vacatio, se eu não me engano, de 30 dias. Se eu não me engano, 30 dias. Então, nesses 30 dias, não se aplicou o pacote anticrime. 30 dias de vacatio legis. Entenderam? Agora, olha só. Uma situação interessante que alguns autores abordam, e é uma questão bastante interessante, que é a possibilidade, tá, de aplicar lei abolicionista, abolitio criminis, durante a vacatio legis. Olha só que questão interessante, galera. Olha como que o direito penal é fascinante. Olha só. Abolitio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os demais efeitos da condenação, os efeitos penais da condenação. Então vamos imaginar uma situação hipotética. A pessoa praticou um crime, está presa, cumprindo pena por esse crime, está presa, ok? Cumprindo pena pelo crime, presa lá, no ergástulo público. Está presa, cumprindo pena. Surge uma lei e fala, olha, esse crime que essa pessoa praticou não vai ser crime mais não. Mas dá um período de vacatio legis de 60 dias. Ou seja, somente daqui 60 dias que essa lei poderá ser aplicada. E aí? A pessoa ficará lá presa durante 60 dias? Esperando o término da vacatio legis? Olha como que o direito penal é interessante e nos coloca, às vezes, em determinadas situações. A vacatio legis fala que a lei, durante o período de vacatio, ela não vai ser aplicada. Né? Mas e aí, seria justo? Vamos ao bom senso aqui, tá bom? Seria justo, seria razoável uma pessoa ficar cumprindo pena por um fato que não é mais considerado criminoso? Porém, a lei está em vacatio? Vai ter que ficar esperando 60 dias? Que é o período do nosso exemplo hipotético aqui de vacatio legis? O que vocês acham? Professor Rogério Sanches coloca, né, 2 correntes. Primeira corrente, se eu não me engano, é o professor Rogério Sanches. Deixar claro que eu posso estar confundindo, né, que a gente vai estudando aí vários autores. Mas a primeira corrente fala o seguinte, olha só. O objetivo da vacatio legis é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da lei. O objetivo da vacatio é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da lei. Então não faz sentido aqueles que já têm conhecimento da lei não venham aplicá-la.
O objetivo da vacácio é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da lei. Assim, não faz sentido que aqueles que já tiverem conhecimento da lei não venham a aplicá-la. Então, se já sabe que a lei existe, já tem um conhecimento da lei, vai aplicá-la. Então, a lei, né, essa lei abolicionista, essa lei que traz abolício crimes, seria aplicada durante o período de vacácio, para essa primeira corrente, que eu reputo uma corrente mais garantista, tá? A vacácio serve para que as pessoas tomem conhecimento da lei. E não faz sentido aqueles que já conhecem a lei não venham a aplicá-la. É uma corrente que eu entendo pertinente, tá bom? Que eu entendo pertinente. E uma outra corrente que diz o seguinte, olha, a lei no período de vacácio legis é apenas e tão somente uma expectativa de lei. Ela não virou lei, ela não se transformou em lei. É apenas uma expectativa de lei, né? Então ela não tem eficácia ainda. É uma expectativa de lei. Se é uma expectativa de lei, não tem eficácia. Se não tem eficácia, não pode ser aplicada. Então a pessoa, em tese, teria que ficar, no nosso exemplo, presa durante algum tempo, tá? Eu sugiro, se isso aí cair nas nossas provas, se isso aí cair, tá? Estou dizendo no direito penal comigo, vai cair em prova aberta. E eu acredito que em concurso público, prova da OAB, a probabilidade de cair isso também em concurso público em provas abertas. Justamente pelo fato de existirem duas correntes, né? Dois entendimentos diferentes. O que eu sugiro é que discorram sobre as duas correntes. Primeiro expliquem o que é vacácio, né? Expliquem o que é abolício, crimes. Apresentem de forma técnica a existência de duas correntes e se posicionem qual que vocês consideram mais adequado, né? Só uma observação, se vocês forem fazer concurso para Defensoria Pública, é um concurso em que vocês estão prestando concurso para defender, né? Eu costumo brincar, DNA da liberdade. Então seria mais adequado se posicionar de acordo com a primeira corrente. Se for um concurso, por exemplo, do Ministério Público, delegado de polícia, talvez seja interessante se posicionar de acordo com a segunda corrente, né? Pelo amor de Deus, não vamos brigar com o examinador, não, né? Aí depois que vocês passarem no concurso, passarem na prova do OAB, né? Aí vocês podem sustentar a corrente que vocês consideram aí mais adequada. Beleza, galera? Tranquilo? Olha só, nossa primeira aula EAD, acredito que as próximas vai estar com estrutura melhor, e eu estou tentando aqui repetir várias vezes para tentar assimilar aí o conteúdo e vocês minimizarem, né, o prejuízo em razão dessa praga, vamos dizer assim, que está sendo o coronavírus, tá? Só fazer uma observação aqui, galera. A gente tem que ficar em casa, né? Eu estava pensando nisso esses dias, eu estou estudando muito, já que eu estou em casa, e eu estou limitando também o atendimento aos clientes no escritório, estou diminuindo aos presídios, eu estou estudando bastante. E eu estava muito pensando nisso, muita gente aí tirando isso aí como férias, né? E é um lema aí que eu tenho na minha vida, que resultados diferentes exigem comportamentos diferentes, né? Quando a gente estuda, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente tem um conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, a probabilidade de a gente conseguir resultado na advocacia, nos concursos, é muito maior. Então, o que acontece? Enquanto a maioria aí achando que é férias, não vou ligar não, todas as faculdades agora estão aplicando o método EAD, porque não tem alternativa, não tem forma, não tem alternativa. Vocês veem aí na televisão, estão assistindo, é ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, né? Então está todo mundo no sistema EAD. Não estou dizendo aqui que é o melhor sistema, tá? Mas hoje é uma realidade inevitável. Então, já que nós temos que usar o EAD, vamos ter que ficar em casa, vamos ficar em casa estudando, tá? Para quê? Se a gente ficar em casa estudando, enquanto a maioria está tirando férias, está achando que é férias,
Nós vamos estar o quê? Um passo à frente, um degrau acima, galera. Né? Eu digo sempre isso. Resultado diferente exige comportamento diferente. Quer ter um resultado diferente? Vamos ter um comportamento diferente. Vamos estudar mais do que a galera. Enquanto a galera está descansando, achando que é férias, a gente está estudando. E assim vocês vão ver que o resultado, Papai do Céu, é muito justo. Muito justo. Deus é fantástico, é justo demais. Não costuma, né, ter erro, não. Quando a gente faz a nossa parte. Beleza? Vamos dar sequência, galera? Então, na lei penal no tempo, falar um pouquinho agora de crime continuado e crime permanente. Gente, o que é crime continuado? Alguém faz ideia? Olha só. Crime continuado é o seguinte, tá? Se a pessoa praticar vários crimes, tá bom? Mas tem que ser crimes da mesma espécie. Mesma espécie, tá? Crimes da mesma espécie praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e com a mesma forma de execução. Então, crimes da mesma espécie praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e com a mesma forma de execução. Haverá aí poderá haver o que nós chamamos de crime continuado, é uma continuidade, tá? Então a pessoa, vamos supor, a pessoa pratica um furto na segunda-feira. Vamos imaginar que essa pessoa ela é caixa, trabalha no caixa de um estabelecimento qualquer aí, tá? Qualquer um. E essa pessoa, antes de ir embora, vai lá no caixa e tira todo dia R$50. Praticou um furto em um dia, praticou um outro furto no outro dia e nos dias subsequentes. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Praticou 5 furtos. Tá bom? 5 furtos. O crime continuado diz: se a pessoa praticar o crime, crimes da mesma espécie, tá? Tem que ser crime da mesma espécie. Praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ela vai responder por um único crime. Então, se ela praticou 5 furtos, ela vai responder por um único furto, porém com um acréscimo da pena. Isso é o crime continuado. Praticou 5 furtos. Tem que ser crime da mesma espécie. Furto, furto, furto e furto, no meu exemplo. Tá bom? Vamos destrinchar esses requisitos aqui, vamos aprofundar isso aqui? Os requisitos do crime continuado. Crimes da mesma espécie. O que seria então, Leandro? O que seria crime da mesma espécie? Prevalece que crime da mesma espécie são aqueles crimes previstos no mesmo tipo penal. Tá bom? Então seria furto, furto e furto, no nosso exemplo. Agora, pode ser o crime previsto no mesmo tipo penal, lá no mesmo artigo, porém um consumado e um tentado. Não tem problema. Pode ser um furto tentado e um furto consumado. São crimes da mesma espécie. Furto é furto, só que um foi consumado e o outro foi tentado, ou houve tentativa. O outro não se consumou. O outro, na hora que a pessoa pegou R$50, o dono da loja chegou e a surpreendeu. Então, ela não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade dela. Tentativa, que nós vamos estudar oportunamente. Então, crime da mesma espécie são os crimes previstos no mesmo tipo penal, admitindo-se, contudo, a forma consumada e tentada. Então, furto consumado e furto tentado são crimes da mesma espécie. Crimes previstos no mesmo tipo penal, admitindo a forma tentada e consumada. Admitindo-se também a forma simples e qualificada. Então, o furto simples e o furto qualificado também são crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie são os crimes previstos no mesmo tipo penal, admitindo-se, contudo, a forma tentada e consumada, simples e qualificada, e atenuada e agravada. Se já tiver uma atenuante e agravante, é crime da mesma espécie. Estou dizendo isso, gente, porque no passado já teve uma corrente que falava o seguinte, que crimes da mesma espécie são os crimes que protegem o mesmo bem jurídico. Crimes da mesma espécie seriam os crimes que protegem o mesmo bem jurídico, tá bom? Se a gente adotar essa corrente, que crimes da mesma espécie são crimes
que protegem o mesmo bem jurídico, se nós adotarmos essa corrente, furto e roubo seriam crimes da mesma espécie, porque em ambos, furto e roubo, há a proteção do patrimônio, protege o patrimônio, né? Essa corrente hoje está, a meu ver, superada. Prevalece a primeira corrente, que eu falei, crime da mesma espécie, são os crimes praticados, são os crimes previstos no mesmo tipo penal, no mesmo artigo do Código Penal, admitindo-se, contudo, a forma tentada e consumada, simples e qualificada, atenuada e agravada. Crimes previstos no mesmo tipo penal, admitindo-se, contudo, a forma tentada e consumada, simples e qualificada, atenuada e agravada. Então, para haver o crime continuado, o crime tem que ser da mesma espécie. Além da mesma espécie, tem que ser praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Mesma condição de tempo, tá? Prevalece aí na jurisprudência 30 dias. Então, deve haver um intervalo entre uma conduta e outra de no máximo 30 dias. É o que prevalece aí na jurisprudência, tá? Tem alguns julgados diferentes, mas a regra é 30 dias. Então, crime da mesma espécie, praticado nas mesmas condições de tempo, leia-se intervalo de 30 dias, mesmas condições de tempo, lugar, né? Mesma condição de lugar. Admite-se aí nas mesmas condições de lugar o crime praticado, por exemplo, em regiões metropolitanas. Aqui em Minas Gerais nós temos BH, Betim, Contagem, né? A nossa região aqui, poderíamos colocar Pirapora, Buritizeiro. Então, são crimes praticados em regiões limítrofes. Também admite-se, né, como crimes praticados nas mesmas condições de lugar, tá? Gente, olha só. Se eu admito como mesma condição de lugar crime praticado em cidades limítrofes, cidades diferentes, porém limítrofes, também considera-se mesma condição de lugar, obviamente, crime praticado em bairros diferentes de uma mesma cidade, né? Óbvio. Então, vamos retomar o raciocínio? Crime continuado são aqueles em que são crimes da mesma espécie. O que é a mesma espécie mesmo? Previsto o mesmo tipo penal, admitindo-se, contudo, a forma simples, qualificada, atenuada e agravada, tentada e consumada. Crimes da mesma espécie. Mesma condição de tempo, 30 dias. Mesma condição de lugar, cidades limítrofes. E com o mesmo modo de execução, a mesma forma de praticar o crime. Fechou? Esses são os requisitos do crime continuado. Então, se uma pessoa praticou crimes com todos esses requisitos, vamos voltar no nosso exemplo inicial, ela praticou 5 furtos lá no estabelecimento que ela trabalhava. 5 furtos, tá bom? Crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, com o mesmo modo de execução. Houve crime continuado. Nesse caso, em vez de aplicar a pena de todos os crimes e somar 5 crimes diferentes, considera-se, por ficção jurídica, uma ficção, teoria da ficção jurídica, como se ele tivesse praticado um único crime. Um só crime. Aí pega a pena só de um crime e aumenta de um quanto previsto em lei. Agora, olha só, vamos imaginar aqui. Ela praticou 5 crimes. A pena dos 5 crimes foram iguais. Vamos imaginar no furto, que a gente dá exemplo. Vamos supor que ela praticou 5 furtos, exemplo hipotético, e no cada um dos furtos ela pegou uma pena de 2 anos. 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Cada um dos furtos ela pegou a pena de 2 anos. O que vai ser feito? Pega a pena de um crime só, 2 anos, e aumenta de um quanto previsto em lei. Fechou? E se a pena for diferente, Leandro? Como é que faz? Aqui ela pegou uma pena de 2, aqui de 3, aqui de 1,5, aqui de 2,5, aqui de 1 e 2 meses. Penas diferentes. Aí eu pego a maior delas. A maior das penas. Tá bom? Pego a maior das penas e em cima dessa pena maior eu aumento de um quanto previsto em lei. Ficou claro, gente, que é crime continuado? Crime praticados da mesma espécie,
as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Nesse caso, tá bom? Nesse caso, eu pego um único crime e aplico essa pena desse único crime aumentar de um quanto, tá? Se as penas forem diferentes, eu pego a maior. E olha só, nós estamos estudando lei penal no tempo. Então vamos aprofundar esse negócio aqui, tá? A pessoa praticou um crime, um furto, e ela vai praticando vários crimes de forma continuada, crime continuado. E durante esse período em que ela está praticando crimes continuados, tá bom? Vamos permanecer aqui no exemplo nosso do furto, tá? Durante esse período de tempo que ela vem praticando crimes da mesma espécie, de forma continuada, em continuidade delitiva, surgiu uma nova lei. E essa nova lei aumentou a pena do furto. Então ela praticou um furto, a pena era uma. Praticou o segundo furto, a pena era uma. Quando ela pratica o terceiro furto, surge uma nova lei que fala que essa pena é maior. Depois ela praticou mais um e mais um. Entenderam a situação? Durante a prática dos crimes da mesma espécie, surge uma lei que aumenta a pena destes crimes. Lei penal no tempo, galera. Nós estamos estudando a lei penal no tempo, ok? Nesse caso do crime continuado, tá? Aplica-se a última lei, pouco importando se mais ou menos gravosa. Eu vou aplicar a última lei, tá? A última lei, pouco importando se ela é mais gravosa, tá? Última lei, pouco importando se ela é mais ou menos gravosa. Fechado? Entenderam? Mudou a lei, eu aplico a última lei. E a mesma coisa vale para o crime permanente, tá? Crime permanente é aquele crime, galera, que se estende no tempo, a consumação dele se estende no tempo, se estica no tempo. Extorsão mediante sequestro. A pessoa praticou um sequestro, a vítima está lá, um cativeiro. E esse sequestro dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Olha só o crime permanente se esticando no tempo, se prolongando no tempo. Durante os 3 meses o crime está consumado. A polícia pode estourar o cativeiro a qualquer momento durante esses 3 meses. E a pessoa será presa em flagrante, obviamente, né? Durante os 3 meses o crime está se consumando, está consumado. Isso é o crime permanente, aquele crime que se estende no tempo. É diferente do crime instantâneo, né? O crime permanente ele se estende no tempo, ele se estica no tempo, ele se prolonga no tempo. O exemplo que eu dei para vocês, o crime de extorsão mediante sequestro. E se durante o período de tempo que a pessoa ficou em cativeiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses que seja, surgiu uma nova lei e essa nova lei aumentou a pena do crime. Mesmo raciocínio do crime continuado, tá? Mesmo raciocínio do crime continuado. Aumentou a pena, eu aplico a última lei. A última lei. Ok? A última lei. Crime permanente e crime continuado. Beleza? Beleza, galera? Depois vocês vão me dando feedback aí, tá bom? Se tá dando para compreender, se não tá. Bacana? Preciso desse retorno de vocês aí, tá? Abrir um parênteses aqui também para agradecer aí as mensagens aí, viu? Recebi várias mensagens aí de solidariedade e algumas mensagens muito carinhosas aí em relação a alguns acontecimentos chatos aí que aconteceram na semana passada. E, enfim, né? Tem gente que entende, tem gente que não entende a situação e alguns que não entenderam tentaram eleger um culpado pelo coronavírus. E aconteceu algumas situações desagradáveis, mas a maioria entendeu e
Estou agradecendo aqui muito, viu, de coração, as mensagens aí que eu recebi, sobretudo no privado, de alguns colegas. É isso aí que motiva a gente a continuar aí na luta. Gente, mais uma coisa aqui. Só tomar uma aguinha aqui. Nós estamos falando aqui de lei penal no tempo, né? E vamos abordar agora uma nova situação, que é a possibilidade de combinação de leis. Já ouviram falar sobre isso? Combinação de leis? Olha só, nós já sabemos que, via de regra, a lei penal não retroage. Ela não aplica para trás, né? Pode ser aplicada para trás? Pode, se for para beneficiar o acusado, né? Só retroage se for para beneficiar. Vimos o caso da ultratividade também, que via de regra, ela aplica para frente para beneficiar. Tem uma hipótese de lei temporária excepcional que a gente vai ver oportunamente. Mas agora estou falando de combinação de lei, combinar leis. Olha só, vamos imaginar a situação. Nós temos uma lei cuja pena, presta atenção, nós temos uma lei que prevê a pena de um crime lá de 1 ano e 100 dias multa. Porque o crime, ele tem a pena privativa de liberdade e tem também a multa, né? Então, e a multa é contada em dias multa. Então, vamos imaginar, um crime tem a pena de 1 ano, e a pena de 1 ano e 100 dias multa. 1 ano de prisão e 100 dias multa. Surge uma outra lei que passa a pena para 2 anos de prisão e 50 dias multa. Então, recapitulando aqui, galera, vamos lá, presta atenção. Eu tenho um crime com pena de 1 ano e 100 dias multa. 1 ano e 100 dias multa. Surge uma outra lei que fala, não, a pena não é mais de 1 ano, não, é 2 anos, porém 50 dias multa. Eu poderia aplicar, neste caso, a pena de 1 ano e 50 dias multa? Repetir aqui. Eu tenho um crime com pena de 1 ano e 100 dias multa. 1 ano. Aí surge uma outra lei falando, não é mais 1 ano não, 2 anos. São 2 anos. Então aqui, ó, essa pena aumentou, a pena privativa, a PPL. Era 1 ano, passou para 2. Então essa aqui é mais benéfica, porque essa aqui estava prevendo 1 ano, essa aqui 2, então essa aqui é mais benéfica. Tá? Pena de 1 ano e 100 dias multa. 1 ano e 100 dias multas. 1 ano e 100 dias multas. A outra prevê a pena de 2 anos e 50 dias multa. 2 anos e 50 dias multas. Aqui, 1 ano e 100 dias multa. Aqui, 2 anos e 50 dias multas. Eu posso aplicar essa aqui, a pena de 1 ano, e os dias multa dessa aqui, 50, ficar 1 ano e 50 dias multa? Por ser mais benéfica? Combinar as leis? Combinação de leis. Tem uma lei, surge uma outra lei. Eu combino as duas, vejo que é mais benéfico para aplicar para o acusado. E aí? Sim ou não? O que vocês acham aí? Galera da FAC-FUNAM, segundo período, turma aí do Claudião, da Camila, do Amarildo e de tantos outros. O que vocês acham, amigos? Evelyn. Saudade de vocês, viu, galera? Vocês são bravos, mas eu gosto de vocês. Olha só, gente. O que acontece? 2 correntes, tá bom? Uma corrente fala o seguinte, o juiz, tá bom? O juiz, presta atenção aqui, em mídia, o juiz, Cláudio, presta atenção. Olha só, galera, presta atenção, por favor, tá bom? Marildo, olha só, o juiz, para a primeira corrente, fala o seguinte, a primeira corrente fala, se o juiz pegar e misturar as leis, o juiz deixaria de ser um aplicador da lei, porque cabe ao juiz aplicar a lei. Ele deixaria de ser um aplicador da lei,
para ser um criador da lei, ele estaria criando uma lei. Porque não existe essa lei que prevê a possibilidade de aplicar a pena de 1 ano e 50 dias multas. Não existe essa lei. Ao combinar as leis, o juiz estaria criando uma nova lei. Então, ele deixaria de ser um aplicador da lei para ser um criador da lei. E quem cria a lei é o parlamento. Então, essa primeira corrente fala, não, o juiz não pode combinar a lei. Não pode combinar a lei. Porque se ele combinar a lei, ele está saindo da função dele. A função principal do juiz é o quê? Aplicar a lei. Não é criar a lei, não. Ele vai estar criando lei. Então, a combinação de leis para essa corrente seria vedada, em razão desse fato. O juiz deixaria de ser um aplicador da lei para ser um criador da lei. Interessante a posição, né? E tem uma outra corrente, uma corrente um pouco mais moderna, que fala o seguinte, peraí, se o juiz pode ignorar a lei por completo e aplicar outra lei por completo, ele pode ignorar uma parte da lei e aplicar apenas a outra parte. Então, essa outra corrente admite a combinação de leis com esse argumento. Se o juiz pode ignorar uma lei por completo e aplicar outra lei por completo, ele pode ignorar uma lei em parte e aplicar apenas a outra parte. Porque quem pode o mais, pode o menos. Mais uma vez, se ele pode ignorar uma lei por inteiro e aplicar outra lei por inteiro, ele pode apenas ignorar uma parte e aplicar outra parte. Quem pode o mais, pode o menos. Então, essa segunda corrente admite aí a chamada combinação de leis. Duas correntes, as duas com respaldo na doutrina, né? E aí se posicionem de acordo com o que vocês acharem mais adequado. Eu sempre falo isso, né? Direito não é ciência exata, dificilmente nós vamos ter uma posição unânime, e o importante é vocês se posicionarem, vocês conhecerem as correntes doutrinárias, as correntes jurisprudenciais, colocar isso nas questões, colocar isso nas provas, né? E se posicionarem. Eu acho fundamental se posicionar, né? O que é a combinação de leis? Combinação de leis é isso. Explica. Pode a combinação de leis? Temos duas correntes, uma que entende que sim. A que entende que sim por causa disso, disso e disso. A corrente que entende que não por causa disso, disso e disso. Eu entendo que o mais adequado é isso, em razão disso, disso e disso. Beleza? Tomara, galera, que vocês estejam entendendo, tá? Fico realmente preocupado porque situação nova para todo mundo, né? Mas vamos dar sequência. Gente, olha só. Digamos que surge uma lei nova. A lei nova, ela retroage, né? Obviamente. A lei nova retroage. E a questão é, quem aplica essa lei nova mais benéfica? Surgiu uma lei nova, Novatio Legis Melius, uma lei nova mais benéfica. Quando nós temos o processo, até a pessoa ser condenada, isso é chamado de processo de conhecimento, tá bom? Então vai ter lá a denúncia, a resposta à acusação, vai ter a audiência, depois vai ter a sentença, depois vai aplicar a pena e depois vai começar a executar a pena, a execução da pena. Nós temos um juiz que atua até a execução da pena, até a sentença, que é o juiz no processo de conhecimento, tá bom? E tem um outro juiz que atua depois que aplica a pena, que é o juiz da execução da pena. Entenderam? Então tem um processo, denúncia, resposta, audiência, tudo isso vocês vão estudar lá em processo penal, tá bom? Com o professor de processo penal. Mas aí vai ter um juiz que vai atuar até a sentença, até o momento que aplica a pena, e depois existirá um juiz que vai executar a pena, que vai trabalhar no processo de execução de pena. Então, digamos que surge uma lei nova mais benéfica, tá bom? Uma lei nova que beneficia. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula, depois chequem aí no Vadimeco de vocês, ou na internet, ou no Código Penal, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 611, se eu não me engano, tá? 611.
Se eu não me engano, 611. Se não for 611, depois eu me retrato aqui com vocês, mas eu acho que é a súmula 611 mesmo. Que fala o seguinte, que quem aplica a lei nova mais benéfica depois do trânsito em julgado é o juiz de execução. Tá bom? Quem aplica a lei nova mais benéfica, ou seja, uma lei nova mais benéfica, depois do trânsito em julgado, acabou o trânsito em julgado, é o juiz de execução de pena. Isso é importante, galera, porque isso caiu na prova da OAB. Eu dei essa aula para os alunos que hoje estão no 4º período, e eu lembro que eu dei essa aula para eles em uma sexta-feira, e teve o exame de ordem no domingo, e caiu exatamente essa questão. Se vocês checarem aí, vocês vão ver no exame de ordem do ano passado, do primeiro semestre do ano passado. Acho que foi o primeiro exame de ordem de 2019, se eu não me engano. E a questão é exatamente essa. Uma lei nova mais benéfica. Quem aplica a lei nova mais benéfica? E uma das alternativas estava, após o trânsito em julgado, é o juiz de execução. Exatamente isso. Né? Até brinquei com eles, olha só. Que bom que a gente vai, né? A gente monta as aulas em cima de questões para ir montando as aulas e muitas vezes a gente consegue acertar aí algumas questões que vêm sendo cobradas. Mas exatamente isso. Depois vocês chequem. Se eu não me engano, foi no primeiro exame de ordem, primeira prova da OAB, do primeiro semestre do ano passado, 2019, caiu isso. Exatamente isso. Era a súmula 611 seca, pura e simples a resposta. Quem aplica a lei nova mais benéfica? A lei nova mais benéfica, depois do trânsito em julgado. Quem aplica é o juiz da execução da pena. Tranquilo? Vamos aprofundar mais um pouquinho, gente? Vamos falar de retroatividade da lei penal em branco? Olha só, lei penal em branco nós já estudamos, né? A lei penal em branco é uma lei que precisa de um complemento, né? Por exemplo, a lei de tóxicos, a lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, né? Lá no artigo 33 traz o crime de tráfico de drogas e prevê lá uma série de condutas que caracterizam o tráfico de drogas. Lá tem importar, exportar, trazer consigo, enfim, uma série de condutas que caracterizam o crime de tráfico de drogas. E o artigo 33 não fala o que é tráfico de drogas. O artigo 33 não fala o que é tráfico de drogas. Desculpa, o artigo 33 não fala quais são as drogas. Fala que é tráfico, que é crime, importar, transportar, tem depósito, enfim. Mas não fala o que é drogas. Aí a gente tem que ir na portaria da Anvisa para ver o que é droga. Olha uma lei penal em branco aí. Uma lei penal que precisa de um complemento. Tá bom? Só que esse complemento pode estar previsto em lei ou em outra espécie normativa. Se o complemento estiver previsto em lei, lei complementando lei, essa lei penal em branco ela é chamada de lei penal em branco homogênea. Lei complementando lei. Lei complementando lei. Lei penal em branco homogênea. Então, uma lei complementando lei. Tá bom? Se a lei penal, se o complemento estiver previsto em outra espécie normativa, é uma lei penal em branco heterogênea. Então, lei penal em branco homogênea, lei complementando lei. Lei penal em branco homogênea, lei complementando lei. Lei penal em branco heterogênea, algo diferente de lei, complementando lei. No nosso exemplo da lei de drogas, uma portaria da Anvisa, algo diferente de lei, complementando lei. Então, a lei penal em branco é heterogênea. Ok? Lei penal em branco. Gente, repetindo aqui mais uma vez, tá? Para a galera não esquecer. Lei penal em branco é a lei que precisa de um complemento. Complemento. Complemento pode estar previsto em lei ou em outra espécie normativa. Se tiver previsto em lei, lei penal em branco, homogênea. Se tiver previsto em outra espécie normativa, lei penal em branco heterogênea. Tá bom? Então, olha só que situação aqui. Vamos aprofundar nisso aqui, galera.
surgiu uma lei e essa lei modificou o complemento da lei penal em branco. Modificou o complemento. E essa modificação é mais benéfica. Tá? Lá no tráfico de drogas não é complementado pela lei, pela portaria da Anvisa? Tem a lei penal em branco, tráfico de drogas, né? Que fala é crime importar, transportar, enfim. É droga, mas não fala o que é droga. O que fala que é droga é a portaria da Anvisa. Então, a portaria da Anvisa complementa o artigo 33. Então, vamos dizer que ocorra uma alteração no complemento. E essa alteração seja mais benéfica. Tá? Olha só, alterou o complemento e tirou lá, vamos supor, cocaína, maconha, da portaria da Anvisa. Então, ela é mais benéfica para o acusado. Entenderam a situação? Nós temos uma lei penal em branco. Eu falei para vocês que a lei penal, em regra, não retroage, salvo para beneficiar o acusado. Se for para beneficiar, retroage. Então, nós temos uma lei penal em branco. Essa lei penal em branco tem um complemento. E ocorre uma alteração do complemento. Essa alteração é mais benéfica para o acusado. E aí, a lei penal em branco retroage? Essa alteração do complemento retroage para beneficiar? Se a lei penal em branco for homogênea, olha só, galera, se a lei penal em branco for homogênea, lei complementando lei penal em branco homogênea, lei complementando lei, ocorre uma alteração no complemento, a alteração é mais benéfica, a lei penal em branco homogênea retroage, que é para beneficiar. Certo? Lei penal em branco homogênea, lei complementando lei, e ocorre uma alteração, e essa alteração ela é mais benéfica, retroage. Lei penal em branco heterogênea, aí já não é lei complementando lei, é a lei sendo complementada por outra espécie normativa. Se a lei penal em branco heterogênea for criada em condições normais, condições não excepcionais, condições normais, e houver uma alteração do complemento, e a alteração do complemento for mais benéfica, ela também retroage. Agora, se a lei penal em branco for criada em uma situação excepcional, a lei penal em branco heterogênea for criada em uma situação excepcional, situação de emergência, e altera-se o complemento, aí ela não retroage. Tá bom? Então, digamos que tem uma situação excepcional. Uma situação excepcional de emergência, de guerra, de calamidade pública, uma situação qualquer de calamidade pública, e surge ali um complemento de uma lei penal em branco. Tá bom? Depois ocorre uma alteração mais benéfica. Essa alteração mais benéfica não retroage, porque aquela lei penal em branco, com aquele complemento, foi feita em uma situação excepcional, uma situação de emergência. Então, ainda que ocorra depois uma alteração, e essa alteração seja mais benéfica, não retroage. Então, vamos sintetizar aqui, no mapa mental, na cabeça da gente? Lei penal em branco. Lei que precisa de um complemento. Beleza? Complemento pode estar previsto em lei. Se tiver previsto em lei, lei penal em branco, homogênea. Se a lei penal em branco, o complemento estiver previsto em outra espécie normativa, lei penal em branco, heterogênea. Lei penal em branco homogênea, mudou o complemento. Lei penal em branco homogênea, lei complementando lei, mudou o complemento. Essa modificação é mais benéfica, retroage. Lei penal em branco heterogênea, lei complementada por outra espécie normativa. Como que fica? Depende. Se a lei penal em branco foi feita na situação normal, tá bom? E houve alteração do complemento, a alteração for mais benéfica, retroage. Lei penal em branco heterogênea. Se a lei penal em branco foi feita em situação de guerra, de calamidade, de epidemia, uma situação excepcional, depois ocorre uma alteração e essa alteração for mais benéfica, ela não retroage. Tá bom?
Gente, estou tentando aqui aprofundar ao máximo com vocês, tá bom? Partindo do pressuposto que são alunos aí que estão tendo o primeiro contato com o direito penal, mas mesmo assim eu acho que a gente tem que aprofundar o máximo aí, né? Não gosto muito de resumo, não. Porque tinha um professor meu que falava que quem estuda por resumo se torna profissional resumido. Não é essa a nossa intenção. Bacana, gente? Então vamos falar agora. Estou vendo aqui que já está dando mais de 1 hora de aula. Vamos falar aqui agora de lei temporária, tá? Dando sequência. Lei temporária e lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional. Gente, via de regra, tá bom? Via de regra, uma lei dura, uma lei perdura até ela ser revogada, né? Uma lei continua, ela tem vigência até que surge uma outra lei que a revogue, tá? Uma lei, ela vai valer até que uma lei a revogue, é a regra, ou a modifique, né? Ela vale por tempo indeterminado. Mas existem exceções. Nós temos a lei temporária e a lei excepcional. Lei temporária e a lei excepcional. Lei temporária e a lei excepcional, tá? Lei temporária é aquela lei que tem pré-fixada no seu texto o tempo de sua vigência. Lei temporária é a lei que tem pré-fixada no seu texto o tempo de sua vigência. Então, uma lei, por exemplo, que fala, essa lei vai valer do dia... Hoje é que dia? Hoje é dia 22 de março de 2020, né? Então, uma lei que surge fala, a lei vai valer do dia 22 de março de 2020 a 22 de dezembro de 2020. Olha uma lei temporária aí. Uma lei que tem pré-fixado no seu texto o tempo de sua vigência. Vale do dia A ao dia B. 22 de março de 2020 e 22 de dezembro de 2020. Tem pré-fixado no seu texto o tempo de sua vigência, uma lei temporária. E a lei excepcional, galera? A lei excepcional é a lei que surge para atender a transitórias necessidades estatais. Surge para atender transitórias necessidades estatais, perdurando enquanto a situação de emergência existir. Então, surge uma situação de emergência e o Estado tem que criar uma lei diante daquela situação de emergência. Nós temos aí no coronavírus, né? Surge uma lei agora, uma lei qualquer, né? Proibindo determinada conduta durante o período de vacácio, o período do coronavírus. Olha uma lei excepcional. Uma lei que surge para atender transitórias necessidades estatais. Então, tem uma situação de emergencial, surge uma lei nesse período emergencial, tá bom? Surge uma lei nesse período emergencial, e essa lei vai durar o quê? Enquanto perdurar essa situação emergencial. Acabou o problema do coronavírus, acabou a lei. Lei temporária e lei excepcional. São leis que têm, né, um prazo estabelecido, né? Elas não vão valer até que outra lei a revogue. A lei temporária tem pré-fixado no seu texto o tempo de sua vigência. Na Copa do Mundo, por exemplo, me parece que teve uma lei que proibia a venda de bebida alcoólica durante o período da Copa do Mundo a um X metros dos estádios. Olha uma lei temporária aí. Essa lei ia valer de X, do dia X ao dia Y. Então, durante aquele período, era proibido vender bebida alcoólica nos arredores do estádio. Lei temporária. Tem pré-fixado no seu texto o tempo de sua vigência. E a lei excepcional? A lei excepcional surge para atender a transitórias necessidades estatais. Surge no caso de urgência, calamidade, epidemia, e vigora enquanto existir a situação, né, de urgência, de emergência. A lei temporária e a lei excepcional também são chamadas de lei de vigência temporária, tá bom? Leis de vigência temporária. Alguns autores chamam de lei de vigência temporária. A lei de vigência temporária seria gênero. Lei de vigência temporária, gênero. Lei temporária e lei excepcional, espécies. Espécies do gênero, lei de vigência temporária. Agora, olha só, uma situação aqui que eu preciso pontuar para vocês, tá bom? A lei de vigência temporária.
Os fatos praticados durante a lei de vigência temporária continuam sendo processados e julgados mesmo depois de cessada a vigência da lei temporária excepcional. Tá? É a ultratividade da lei. Nós já estudamos ultratividade, né? Então, se uma pessoa, no nosso exemplo aqui, tá? Surge uma lei temporária. Essa lei temporária fala: não pode vender bebida alcoólica aos arredores do estádio da Copa do Mundo até o dia, por exemplo, 1º de agosto. A pessoa vendeu bebida alcoólica nos arredores do estádio em julho, durante o período de validade da lei temporária. A lei fala que não pode vender até o dia, 1º de agosto. Ela vendeu em julho. No dia 1º de agosto a lei acabou. Mas essa pessoa continua sendo processada e julgada por esse crime, porque a lei temporária e a lei excepcional possuem ultratividade. O que é ultratividade? É a possibilidade de você aplicar a lei, tá? Você aplica a lei mesmo após, nosso exemplo aqui, tá? A lei perdeu vigência, mas mesmo durante o período, mesmo depois de ter perdido vigência, ela continua sendo aplicada, ela vai produzir efeitos para frente. É a ultratividade, né? Porque senão não teria eficácia. Surge uma lei temporária aí, vamos supor, do coronavírus, né? Para atender a situação excepcional do coronavírus, uma lei qualquer. E essa lei prevê aí um prazo, digamos, de 2 meses, 3 meses. Vamos ser realistas? Tem chance de algum processo, inquérito policial, fase processo administrativa, depois processo judicial, sentença, isso acabar em 2 meses? Não tem. Então, se a lei temporária e a lei excepcional não tivessem a ultratividade, a possibilidade de aplicar a lei para frente, tá? A possibilidade da lei penal ser aplicada para frente, não teria eficácia. Então, lembrem disso, tá bom? Mesmo após o período de vigência da lei temporária excepcional, a pessoa continua sendo processada e julgada pelos crimes praticados durante a vigência da lei temporária ou excepcional. Isso é a ultratividade da lei, é a ultratividade da lei, tá bom? Tem alguns autores que colocam, né, que tem uma hipótese que a lei temporária excepcional, elas não terão ultratividade, que é quando ela for revogada expressamente, tá? Vou fazer essa observação para vocês, alguns autores aí colocam isso. Quando ela for revogada expressamente. Porque no nosso exemplo, não houve revogação expressa. A lei temporária chegou ao fim dela, do tempo, e a lei excepcional deixou de valer porque acabou a situação excepcional. Nesses casos, continua sendo aplicada a pessoa que praticou o crime durante a vigência da lei temporária e excepcional, continuam sendo processados e julgados, mesmo depois do final da lei, mesmo depois que não estiver mais valendo a lei temporária excepcional. E tem alguns autores que falam que se a lei for revogada expressamente, vou revogar expressamente essa lei temporária excepcional, vou revogar expressamente, ela vai ser aplicada, vai deixar de ser aplicada não porque decorreu o tempo da lei temporária, não porque acabou a situação emergencial, é porque ela foi revogada expressamente. Nesse caso específico, elas não teriam ultratividade. Tá bom? Gente, olha só. Agora, próximo tópico nosso seria lei penal no espaço. Nós estudamos agora lei penal no tempo. A possibilidade da aplicação da lei penal no tempo. Lembrem, por favor, da teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso é importante. Bulício crimes, tá? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Lembrem que são efeitos penais, tá? Os efeitos da área lá do direito civil permanecem, lembrem disso. Lembrem daquela questão que eu coloquei para vocês, da possibilidade de uma lei abolicionista ser aplicada no período de vacatio legis, importante essa questão.
Lembrem da questão de combinação de leis, se pode ou se não pode, as questões. Lembrem que a lei temporária e a lei excepcional, a ultratividade da lei penal e a ultratividade da lei excepcional, tá bom? Olha só, é um teste, tá bom? É a primeira aula que a gente está ministrando no sistema EAD. Vou tentar, obviamente, aprimorar isso para as próximas aulas. Na realidade, pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava que isso iria acontecer. E a intenção, gente, é só uma, tá? Agradar a todos. Eu sei que vai ser impossível e eu também não tenho essa pretensão, não, tá bom? Mas eu queria dar um recado para vocês. Estamos nos esforçando ao máximo para minimizar o prejuízo de vocês. Minimizar ao máximo. Eu costumo brincar que eu sou professor raiz. Eu gosto de quadro. Eu gosto de desenhar com minha letra feia no quadro, trocar ideia com o aluno, tirar dúvida, né? É o meu perfil de sala de aula. Eu tenho perfil de sala de aula. Agora, é impossível ter sala de aula nesse momento, né? Então, nós temos duas opções. Ficar parado, perder o semestre, né? Ou tentar a alternativa. E o país todo, as instituições de ensino do país todo estão vendo como melhor opção esse formato, que é o ensino online. Repito, muitos aí não vão gostar, mas eu acho, gente, que com um pouco de esforço, com um pouco de boa vontade, dá pra gente sim, tá? Dá pra gente sim manter, ir aprendendo, manter o conhecimento, aumentando nossa bagagem de conhecimento, para a gente conseguir juntos tentar superar esse momento tão difícil, mas superar também com conteúdo acadêmico, tá bom? Eu não desconsidero aí as opiniões em sentido contrário, quem é contra, quem não gosta, mas data vênia eu acho que é a melhor opção. Na verdade, eu acho que é a única opção, não é a melhor, é a única. O que a gente tem que fazer é aprimorar essa única opção, tá bom? Aprimorar, melhorar, e para a gente continuar firmes aí no nosso propósito. Eu falei isso já para vocês no decorrer dessa aula, e é um lema que eu carrego na minha vida. Se você quiser ter resultado diferente, você tem que ter comportamento diferente, tá bom? Hoje é domingo, quase 1h da manhã. Estou gravando a aula para vocês, amanhã estarei cedo lá trabalhando, fazendo habeas corpus, estou tentando aí algumas domiciliares em razão do coronavírus para os meus clientes, ou seja, inclusive tem um colega meu que perguntou, mas Leandro, esse trabalho só é chato, mas tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar. Eu falei, cara, é chato nada. Quando você gosta do que você faz, vira uma diversão, e não tem como diversão ser coisa chata. E de fato eu sou entusiasta, sou apaixonado pelo direito penal, pelo processo penal, e gostaria muito de tentar conseguir passar essa paixão que eu tenho por essas disciplinas para vocês, tá bom? É isso aí, galera. Então, lei penal no tempo. Eu vou parar por aqui porque é o nosso primeiro encontro nesse sistema novo. Eu não sei como vai ser a adaptação e, por cautela, eu prefiro não estender muito na disciplina, no conteúdo, até vocês me passarem um feedback, um retorno, tá bom? E eu vou conversando com vocês depois oportunamente. Galera, fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Não existe unanimidade na vida, mas tenho certeza que estamos tentando, tá? Beijo no coração.